Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Rodrigo. Ali tem o LinkedIn também, não fiz QR Code, está meu nome ali, o site procurar. Eu sou desenvolvedor iOS lá no Ebanks. Trabalho mais ou menos há 2 anos com iOS, mas faz uns 3 aí que eu estou mexendo com ele, né? Comecei a praticar e tal. E o tema da palestra que eu trouxe é arquitetura para executivos e negócios para arquitetos. Como a arquitetura de software impacta no sucesso de uma empresa. Se vocês olharem, lá no cantinho do título lá tem um pontinho verde. Queria mostrar ele assim, que tipo, porra, que título bosta, né, cara? Muito clickbait, assim, eu coloquei meio intencionalmente para chamar a atenção mesmo, né, que a gente quer que bastante gente participe, venha, e quando o título é um pouco mais genérico, o pessoal vem para saber o que é. Mas então eu quero começar a palestra bem falando qual que é o objetivo dela, né, para vocês já entenderem o que eu quero trazer com ela. Para falar um pouquinho do objetivo, eu trouxe essa imagem aqui de duas metades do cérebro, como se fossem, né? Queria dizer que a arquitetura de software, para mim, assim, normalmente, quando a gente discute, quando a gente conversa, né, acontece muito de ser o nosso lado racional do cérebro. É uma coisa muito processual, uma coisa que a gente tem muitas regras, pensa muito sobre aquilo, no sentido mais matemático da coisa, né? E negócios, apesar de ter seus processos, apesar de ter muita ciência, muita coisa envolvida, tem uma parte criativa e humana bem grande, né? Diferente da arquitetura de software muitas vezes. E o que eu queria tentar com essa palestra na verdade, tentar pensar a arquitetura de software com os dois lados do cérebro, basicamente. Trazer um pouco dessa parte negocial, dessa parte mercadológica para a arquitetura de software, para a gente não só ficar seguindo regras de estilo, de código, coisas desse tipo, mas sim impactar o negócio, impactar, né, nosso dia a dia com essa arquitetura. Bom, para ilustrar isso, né, quando você é uma pessoa muito de negócio, uma pessoa, né, empresarial, que vive no ambiente de startup, e você olha aquele desenvolvedor que fica com aquelas peculiaridades, aqueles quirks que eu chamei ali, parece errado, assim, parece que a pessoa só é muito preocupada com o negócio, não tem uma visão geral, e fica conversando sobre, será que ele começa a chave na mesma linha, será que ele começa ali de baixo, quer dar um nome para uma variável e fica horas naquela conversa dos desenvolvedores, que nome que eu vou dar para uma variável e tal, e parece para essa pessoa tipo besteira, assim, né? Muitas vezes ela vê dessa maneira. Da mesma forma, para o desenvolvedor, eu acho que ele também vai um pouco demais nesse sentido, né? O texto não é importante aqui, eu só trouxe algumas definições, mas às vezes a gente segue muito à risca esses conceitos de sólidos, princípios, a gente olha essas frases bonitas do tipo a criação e consumo de dados deve ser separado em diferentes módulos. Essa é uma das definições de boa arquitetura, segundo o Instituto de Engenharia de Software, né? Cara, não quer dizer muito assim, sabe? A boa arquitetura não é só seguir um monte de regra estranha, né? O que acontece, né? Se você começar a seguir esse monte de regra que você acha pela internet e um especialista fala e outro especialista fala, acontece que o único software que vai conseguir seguir todas as regras, ou na verdade não violar nenhuma, é aquele que é um software vazio, né? Trouxe aqui um exemplo do comentário, né? Isso aqui não viola muitas regras, apesar de que viola regra que não pode ter comentário, tem gente que fala. Então, é foda. E a mesma coisa para pessoas de negócios, assim. Eu acho essa imagem bem engraçada, porque você pode eu posso consertar isso rápido ou direito, né? E aí a pessoa fala, me mostra como que é rápido, né? E fica uma porcaria, né? A gente também tem que fazer a coisa com calma, a gente tem que se atentar a esses detalhes, porque eles fazem toda a diferença, né? Então, realmente, a ideia é chegar num balanço, né? A ideia é colocar na balança o que é importante para o teu negócio, o que é importante para o mercado, e também colocar na balança o que os especialistas dizem, essas regras que já são testadas na indústria por muito tempo, porque elas fazem algum sentido e tem muita gente boa por trás disso, né? No final do dia, a arquitetura vai ser boa, na minha opinião, né? Essa é a minha definição de boa arquitetura, se ela seguir essas 3 regrinhas aqui. Então, criar um software que é barato para mudar. Barato, que eu digo, é um software que é rápido para mudar, que quando uma tecnologia avança, quando por exemplo, uma biblioteca que você está dependendo tem uma grande mudança, isso não vai te trazer muito problema dentro do teu código, isso não vai fazer com que você perca um projeto inteiro. Da mesma forma, criar software que tem qualidade, que é estável,
que não tem bug, não fica crashando na mão do usuário. Você tem sempre que testar seu software, você tem que fazer QA, você tem que fazer teste de automatizado. Então, garantir que aquela arquitetura, que aquele software que você está usando não vai dar problema no usuário, né? E criar software que resolve o problema. Então, no fim do dia, acho que esse é o principal. Porque para você conseguir resolver o problema, ainda mais hoje, né, nesse cenário que a gente tem super acelerado, de startup e tudo mais, você não pode simplesmente pegar uma lista de requisitos que você recebeu do teu cliente, seguir aquilo e falar, ó, eu fiz tudo no checklist, tá aqui o software, resolveu o problema. Cara, muito provavelmente, se você pegar 3 meses, fizer isso, entregar para ele vai falar que não serve mais para ele, que esse software não faz mais sentido. Então, o software que resolve o problema é aquele software que é adaptativo, é aquele software que funciona, é aquele software que, na hora que foi dado na mão do cliente, ele resolveu o problema que ele tinha originalmente. E para isso a gente precisa ser flexível. Beleza. Eu dei mais ou menos a minha introdução, eu falei um pouquinho do objetivo, eu falei do que eu acho que é uma boa arquitetura, e agora eu quero uma parte um pouquinho mais prática e algumas coisas que você pode aplicar para fazer com que essa arquitetura seja boa. Né? Quem conhece o Robert Marston, eu vou falar? O apelido dele é um Bob, né? Eu coloquei ele do lado, e ele escreveu o Clean Code, Código Limpo, e Architecture. Ele é um cara assim, também participou do Manifesto Ágil, ele é um cara super referência, assim, mundialmente em desenvolvimento. E no Clean Architecture, que é esse livro mais novo dele, ele tem essa frase: uma boa arquitetura maximiza o número de decisões que não foram tomadas. Cara, esse é um conceito assim, que eu acho incrível e que a comunidade realmente adotou, desde que ele lançou o livro no final do ano passado, se não me engano. E vem utilizando esse conceito para fazer novas arquiteturas que realmente estão impactando, assim, que não são super complexas e que ao mesmo tempo estão resolvendo o problema deles, né? Então eu vou explicar um pouquinho melhor do que é esse conceito e como que você pode aplicar ele, né? E primeiro desambiguar, assim. Toda vez que vocês vão, provavelmente, né, não sei se já foram em talks, e tal, o pessoal fala, qual arquitetura que você usa? MVC, MVM, MVP. Cara, não é disso que eu vou falar hoje, tá? Arquitetura não é pattern arquitetural. Para quem já estudou, por exemplo, design patterns e tudo mais, sabe que existem padrões, basicamente as pessoas encontraram problemas similares e acharam soluções para esses problemas que podem ser aplicadas de diversas maneiras, podem ser reutilizadas, né? Isso são design patterns. E o pattern arquitetural é basicamente isso num escopo um pouco maior. Então, é uma solução reutilizável que alguém pensou que resolve parte do nosso software, que basicamente, né, deixa o nosso software organizado de uma maneira que vai ajudar. Tem uma imagenzinha ali do lado, ó, que mostra MVVM, MVC, MVP, e eu queria mostrar, por exemplo, esse exemplo aqui de Clean. Tem uma referência bem legal aqui embaixo, que é retirado desse GitHub, Clean Architecture Action Swift. Se quiser dar uma procurada depois, ele tem os docs e tudo mais. Mas é basicamente o jeito que eles implementam a Clean Architecture lá. Eles usam, independente do Delivery Pattern, que eles chamam aqui, se é MVC, se é MVM, e daí a camada de model deles é feita toda baseada em Clean, que é esse conceito de a gente adiar as decisões. Eu posso até voltar aqui no final, se vocês quiserem, explicar mais ou menos o que é cada caixinha, dar um review, mas eu vou mostrar um exemplo bem mais simples que esse em código Swift para vocês entenderem. Então, ó, isso aqui, vamos supor que a gente está escrevendo um joguinho, tá? E eu chamei de Game do Controller. Eu tenho a minha cena lá, sei lá, no spreadsheet. E em algum momento, o cara tem um botão aqui e ele clica no save. Tá? O que eu faço? Eu pego o meu save dele, essa função aqui tá vazia, como se tivesse, imagine que tem a implementação. E depois de pegar o save dele, ele salva um banco de dados. Aqui eu usei o realm. Vocês concordam que nesse momento aqui eu já tive que tomar a decisão de usar o realm, de salvar no banco de dados, né? Eu já decidi por ele, eu ganhei com isso os bônus de usar o realm, mas eu também já tomei todos os problemas juntos. Então, o que eu poderia fazer aqui, por exemplo, para não depender do E eu fiz uma soluçãozinha aqui, ó, que vocês podem ver. Tem alguma coisinha aqui que eu tirei, alguns limites obrigatórios, tipo do code e tal, mas basicamente a solução é essa aqui. Então não deu nenhum duplo de código. E eu consigo ter a
a minha view controller em cima, a inicialização dela, e basicamente duas instâncias a mais aqui, né? Duas estruturas a mais. Um protocolo, que eu chamei de Save Data Repository, e ele vai ter a função persist. Tá? E aqui embaixo, uma implementação desse protocolo, que é o Realm Data Repository. Então, ele implementa aquele protocolo, pega a função persist e salva no Realm. É o que eu estava fazendo lá. E aqui em cima, né, eu recebo por injeção de dependência essa minha instância, né? E você pode ver que ela é do tipo Save Data Repository. Ela não é do tipo Realm Data Repository. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? A minha game view controller, ela chama a função persist para salvar os dados aqui, tá? Sem saber lá por baixo se você está usando a Realm Data Repository, se está usando a Core Data Repository, se está usando a SQLite. Então, o que eu consegui fazer? Eu consegui fazer com que essa minha classe persista os dados, que é o que eu precisava fazer. Eu tenho uma implementação padrão aqui de todos os métodos que vão ter que ter, uma assinatura, né, uma interface, é a ideia dela. E aqui, eu posso implementar de 1000 jeitos no meu Realm, o repositório. Então, eu posso usar Realm, posso usar Core, posso usar SQLite. Basicamente, o que eu fiz foi esconder todo esse pedaço da implementação, né, e esconder todo esse pedaço da implementação e ficar basicamente invulnerável à mudança, né? Porque você já pensou, por exemplo, se eu tivesse um monte de view controller e todas elas eu salvasse coisa do Realm, né? E de repente, putz, surgiu um requisito, sei lá, o Realm parou de ser atualizado no Swift 5 e a gente vai ter que usar o Core. Cara, a gente ia ter que mudar em 1 milhão de partes de código. Né? Ou o Realm mudou de versão, teve um major release lá, e mudou a sintaxe para todos os writes. Cara, ferrou também, a gente vai ter, né, uma mudança gigantesca. Dessa maneira aqui, cara, é uma linha de código aqui, ó. É só trocar a implementação desse pedaço e a gente resolveu. Né? Então, mostrando isso aqui um pouquinho melhor em diagramas, né, que eu acho que é legal, a gente basicamente tinha uma view controller que conhecia o Realm, certo? Quando eu peguei e fiz aquela implementação da interface no meio, a minha view controller passou a conhecer somente o meu serviço, somente o meu protocolo, e eu criei, né, uma nova estrutura ali que implementa esse serviço, certo? Eu coloquei DB Service ali, mas eu errei o nome. É Save Data Repository no meio, tá? Depois eu arrumo. O que isso faz com que a gente crie uma fronteira bem clara, né, no nosso código, em que, por exemplo, se o Realm der algum problema, se a gente quiser trocar o banco, não tem problema nenhum. E da mesma forma, é uma coisa que a gente não percebe muitas vezes, mas o código não precisa recompilar em fronteiras. Se a gente tem uma view controller muito grande e a gente troca aquilo, a nossa view controller é inteira recompilada. Quando a gente tem uma fronteira dessa maneira, não tem por que recompilar. Né? A gente já está linkando com a interface, essa parte já está compilada, e aquela parte ali do banco de dados, por exemplo, é só ela que recompila. Então a gente tem também, né, principalmente em projetos enterprise, projetos grandes, que tem milhares de classes lá, um grande ganho em velocidade de build time, né, que pra gente é bastante importante. Então, a gente poderia ter adiado a decisão de usar Realm. Né? Além dessas, né, quais outras decisões a gente pode adiar? Então a gente já entendeu que banco de dados é uma, né? Faz sentido a gente deixar para depois, a gente fazer toda a nossa view controller conformando com alguma assinatura, algum protocolo, e depois a gente só implementa essa assinatura. Mas a gente tem outras decisões que a gente pode adiar, como por exemplo, construção de telas. A gente também pode ter todas as nossas regras de negócio, cálculos que a gente vai fazer, toda a parte já pronta, e daí na hora que a gente vai mostrar isso na tela, que a gente decide. Pô, a gente vai usar storyboard? Não sei, vou trabalhar em 15 pessoas e acho que storyboard não é uma boa, porque resolver conflito de storyboard é difícil quando você tem um time grande. Ah, vou trabalhar com Chibi, então. Não sei, eu gostei, mas acho que nosso time é muito grande e não vale a pena trabalhar com code. Sabe, quando você está no começo do projeto é difícil tomar essas decisões. Quando você já tem todos esses insumos, né, quanto mais você adia, melhor. Transmissão de dados, claro. Então, o back-end está muito atrasado, cara. A gente só tem um desenvolvedor back-end, a gente tem 3 desenvolvedores mobile. Está indo super rápido o projeto
mas a gente não sabe nem se os caras vão usar REST, se os caras vão usar GraphQL, a gente não sabe a estrutura, a gente não sabe como eles vão guardar. Também vale a pena fazer uma camada de isolamento aí, a gente deixa agnóstico como que vai enviar, né? E a persistência dos dados, que foi o exemplo que eu dei, né? Qual tipo de banco de dados você vai usar. E é claro que tem muitos outros casos, né? Você pode criar fronteiras para basicamente tudo no seu aplicativo, mas esses são 3 casos assim que eu acho que é bem interessante você considerar quando você está fazendo o aplicativo. Uma consideração, né? Eu tirei 4 trechinhos lá do Clear Architecture também, do blog. E às vezes quando a gente vê um conceito novo assim, a gente acha super legal, né? Tipo, caramba, que massa, eu vou sair implementando fronteira em tudo agora, né? Agora eu vou separar meu banco de dados, separar minha API, separar minhas telas e deixar tudo modularizadinho. Não funciona tão bem assim também. Ele fala 2 frases que são bem legais, que é: a gente não deve antecipar né, a nossa necessidade de abstração, e normalmente quando a gente tenta fazer over-engineering, fazer uma coisa perfeita que vai funcionar para todos os casos, é pior do que a gente fazer uma coisa simples que vai resolver o problema naquela hora só e deixar. O que ele quer dizer com isso? Cara, na realidade, assim, quando a gente está numa empresa, deve ser a realidade de quase todo mundo, tem menos gente do que precisa para fazer o projeto. Tá ali uma pessoa fazendo trabalho de 5, tá aquela loucura, e não tem como a gente fazer tudo perfeito. Não tem como a gente separar tudo bonitinho, como a gente deixar, né? Tem que usar os recursos que tem de maneira efetiva. Então não tem como a gente testar tudo, como a gente deixar tudo perfeito. E nesse sentido, as decisões que a gente vai tomar de onde usar essas táticas, né, vai fazer muita diferença. E é onde ele fala, os custos e os riscos de não criar essas barreiras também podem ser muito altos. Então, se você usou o Realm em tudo e ele mudou, você vai esperar mudando depois, vai dar um retrabalho gigante. E a conclusão é que, como arquiteto de software, você tem que prever o futuro. É meio triste, mas é o que você tem que fazer. Você tem que adiar as decisões certas, você tem que tentar imaginar de acordo com o seu mercado, de acordo com quão vulnerável você está a uma dependência. Você está mexendo com uma biblioteca e ela tem 3 estrelinhas no GitHub, e talvez não seja uma boa ideia espalhar ela por todo o seu código, porque as pessoas provavelmente vão parar de fazer manutenção nela. E é para esse tipo de caso que você tem que se proteger, né? Então é algo que você tem que sempre pesar, né? Com os recursos que você tem, onde que eu vou poder usar isso? A importância, né? Por que vale a pena a gente pensar sobre arquitetura de software? Por que a gente não faz de qualquer jeito e depois a gente começa de novo, né? A gente fica fazendo isso para sempre. Ela pode quebrar uma empresa, né? E todo mundo fala que o asset mais valioso da empresa são as pessoas, mas eu acho que quando a empresa é de software, o segundo mais valioso seria a arquitetura. Tem até um caso que contam bastante aí, que teve, por exemplo, uma empresa que ela trabalhava com, tipo, melhorar compilador de C, era uma coisa super específica, assim. Não é tão aplicado para o nosso contexto, mas às vezes você tem uma coisa que depende de uma library exclusiva. Por exemplo, eu vi uma vez um cara que dependia do Messenger lá e trabalhava direto com o Messenger, e às vezes você não faz essa arquitetura tão bem pensada, e quando muda, por exemplo, uma API, o trabalho é tão grande que vale a pena você desistir daquele projeto e jogar fora. E o caso dessa empresa de C foi bem isso. Eles estavam ligados numa API lá e faziam um debug mais rápido do que a plataforma da Microsoft lá na época, estavam dando um monte de dinheiro, saía atualização, eles corriam atrás e tal, até que a Microsoft fez uma grande atualização e basicamente a empresa faliu, porque não tinha como, né, feito um software escalável o suficiente para conseguir aguentar aquilo. E da mesma forma, quando a gente começa um software de qualquer jeito, você já deve ter acontecido com vocês. Você começa correndo, você faz um monte de tela, está indo tudo bem, e você sente que a curva de velocidade ela é inversamente proporcional ao tempo que você está naquele projeto. No começo ele é super rápido. Depois, putz, eu tenho que mudar alguma coisa aqui, mas eu não lembro que arquivo que está, mas eu não lembro que tela que está, eu mudei aqui, quebrou lá e tal. Então, quando você organiza e pensa melhor na arquitetura de software, ele vai ganhar uma longevidade melhor, porque a manutenção dele é a parte mais difícil, né? Você criar um projeto correndo é mais fácil que isso. E daí, para ilustrar essa importância e também, principalmente, para ilustrar essa parte de quando que a gente deve fazer abstração, quando que a gente não deve e tal, eu trouxe exemplo do Nubank e do Uber. Né? O Nubank a gente vê o app dos caras, é super legal e tal.
E a gente pensa que começou com um monte de deuses já programando, né? Que o negócio era perfeito desde o começo e tal. E a gente viu, inclusive, uma palestra deles em São Paulo, o Léo e o Fernando estavam lá também, que, cara, eles começaram igual todo mundo, assim, era MVC, era storyboard, era o padrãozão, era monolito que eles chamavam, né? Eles tinham um controller gigante de 3 milhões, e a manutenção daquilo era horrível. E deu pra tocar um negócio, sabe? Tipo, eles eram poucos jogadores, eles eram, sei lá, se eram 2, se eram 3, quantos que era, e eles conseguiram fazer dinheiro, eles conseguiram um aporte, eles conseguiram investimento. Então, naquele momento fazia muito sentido para eles começar simples. Depois que eles fizeram isso, por exemplo, eles começaram a trabalhar com outras tecnologias, MVVM, outras arquiteturas e tal, e chegaram ao ponto de ter vários repositórios separados. Todos eram basicamente bibliotecas e o aplicativo deles basicamente só juntava todas as bibliotecas. Então, eles estavam num ponto muito melhor. Eles tinham uma equipe dedicada para cada biblioteca. Chegou um momento que eles tinham tanta biblioteca, tanta equipe, que na hora de juntar era tão difícil, para sair uma nova versão do app chegava a demorar 3, 4, 5 dias. Então tiveram um problema que também a gente às vezes nem imagina. E no fim, hoje eles têm tudo num repositório só. Mas se você pensar, para implementar uma equipe de, sei lá, acho que é 100 devs que eles têm, trabalhando num repositório só, eles têm uma mini equipe dedicada só em lidar com o repositório. Então você vê que é um problema que, putz, você não precisa enfrentar agora, né? Você tem que ir com calma, entender o momento que a tua empresa está e ir melhorando aos pouquinhos e usando o que você sabe, o que a tua equipe sabe, mas sempre tentando prever um passo à frente o que você vai poder fazer para o teu aplicativo não ter que começar do zero. E outro exemplo é o do Uber, né? O Uber também ele começou com o MVC, também foi um aplicativo simples assim, no começo. Conseguiram levantar milhões assim, com o aplicativo simples. E hoje eles criaram o Reaps, por exemplo. Eles tiraram uma mini equipe, quando eles já tinham um pouco de dinheiro, e dedicaram ela a construir uma arquitetura que possibilitasse eles escalarem. E, cara, a arquitetura deles, eu não vou dar muitos detalhes, porque eu também não sou nenhum expert, assim, mas basicamente eles conseguem montar em grafos, assim, eles não dependem das controles, e cada time pode trabalhar em um nó desse gráfico, e um não depende do outro. Então é uma arquitetura, assim, que não faz muito sentido se você tem menos de 100 pessoas trabalhando no projeto, mas para o tamanho deles faz bastante sentido. Só para ilustrar 2 exemplos de arquitetura aí para vocês, que como dá para ir evoluindo aos pouquinhos, né? Bom, eu queria deixar só 2 referências, que foi o Clean Architecture, que eu já citei. Ele é um livro incrível, assim, acho que para quem não conhece também o Clean Code, né, que é o código limpo, que é o primeiro dele, vale muito a pena ler. Acho que é um jeito bem massa de você evoluir em desenvolvimento em geral, não só em iOS. E dei os créditos especiais para o Ronan, que é um cara do Nubank que deu essa palestra que eu citei. Eu pedi para ele os slides dele e tal, para relembrar algumas coisas que eu queria trazer aqui. Ele foi super parceiro, passou para mim. E, bom, acho que é isso. Queria perguntar de vocês se vocês têm dúvidas e comentários. Falar que eu tenho muitos brindes do evento, para quem quiser dúvidas. E fique à vontade.